Boa tarde. Hoje é dia 12 de junho de 2024. Só neguinho separado, namorado já para não pagar presente, né? Dia dos namorados, namorados e namoradas e namoradas. Olha lá, só namorados? Então tá. Olá, começando a aula, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos, que é uma turma multisseriada de 8º e 9º ano. O 8º já está fazendo atividade e agora nós vamos dar início à aula do 9º ano. Os alunos do 9º ano que estão presentes hoje aqui são eles: a Lauane, a Mariana, a Yasmin, a Maria Eduarda, o Guilherme, o Richard, a Bianca, o João Pedro e o Vitor. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde, quando o aluno falta, ele deve fazer a atividade que ele perdeu, e os alunos que estão frequentes também recebem esse link para poder rever na hora de realizar a tarefa São Paulo. Nossa Senhora. Onde não basta só realizar, o que tem que fazer? Acertar o máximo que puder. É a mesma, só que a parte agora, parte 2. Qual é o tema? 34ª aula. Acho que é a última aula da apostila. Depois tem 2 aulas extras. Parte ainda do primeiro bimestre, infelizmente, por causa que nós somos muito seriados, então nós temos que dividir nossas aulas entre as 2 turmas, 8º e 9º. O material digital do Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Qual é o tema da aula de hoje? Propriedade fundamental da proporção. Procedimento para resolver relações entre proporcionalidades. Cada um tem o seu papelzinho. Não precisa ficar conversando com o vizinho. Faz atividade aí, turma do 8º. Conteúdo: razão e proporção. Turminha, vamos prestar atenção, por favor. Silêncio, por favor. Por favor. Razão e proporção. Objetivos: resolver problemas que envolvam proporcionalidade direta e inversa, elaborando problemas envolvendo escalas. A habilidade é a EF09MA08, resolver e elaborar situações problema que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre 2 ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Regra de 3. Você conhece, mas sabe por que tem esse nome? Por que será que a regra de 3 tem esse nome? Primeira coisa, o que é uma regra de 3? Vamos ver? Eu vou ser sincero com você. Eu sempre usei e é a primeira vez que aparece no material explicando o porquê. Então vamos descobrir juntos aqui. Primeira coisa, o que é uma regra de 3? É assim: para comprar 2 quilos de arroz, por exemplo, paga, sei lá, R$15, certo? Para comprar 5 quilos de arroz, vai pagar quantos reais? E aí a gente faz do menor para o maior, do menor para o maior. Quando as 2 setas estão para o mesmo lado, são diretamente proporcionais. Como que eu faço a regra de 3? Cruza e multiplica. 2 vezes x dá 2x, igual 5 vezes 15 dá 75. Mas não quero descobrir o valor de 2x, quero só de 1x. Então x é igual a 75. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Vai dar quantos? 30 e... porque 70 seria 35. Mais 2,50,
37,50. Certo? Isso é regra de 3. Mas por que ele recebe esse nome? Vamos descobrir? Então vamos lá. Regra de 3. Você conhece, mas de novo o mesmo título, né? Mas você sabe por que esse nome? Vamos começar analisando o seguinte exemplo. Beatriz comprou 4 camisetas e pagou R$160. Quanto ele pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? E agora, você consegue perceber por que se chama regra de 3? Conseguiram perceber? Vamos ler com calma. Beatriz comprou 4 camisetas. Repare que 4 camisetas está o quê? Está em destaque. Tem destaque. E pagou R$160. R$160 está em destaque. Quanto ele pagaria se ele comprasse 5 camisetas? 5 camisetas está em destaque também. Quantas informações tem em destaque? 3, você precisa de mais uma. Se ele tem 3 informações e me falta uma, deve ser isso que é o nome de regra de 3. Né? E reparem, por que camisetas, 4 camisetas e 5 camisetas estão da mesma cor? São a mesma grandeza. Né? E a outra grandeza é o que? Preço. Certo? Então vamos continuar? Provavelmente então é regra de 3 porque ele tem 3 informações e me falta uma. Olha lá. 3 valores conhecidos e um a ser determinado. Né? Foi o que vocês falaram. 3 valores conhecidos e uma a ser determinado. Chamamos de regra de 3 o processo prático utilizado para resolver problemas que envolvam 4 valores. Opa, grifei muito errado. 4 valores, dos quais 3 são conhecidos. Né? Que braba. Para resolver uma regra de 3, aplicamos a propriedade fundamental das proporções. Vocês lembram que a hora que eu estava dando aula ali para o 8º ano, que a gente chegou numa fração que falava lá, meio é igual a 50%. E aí eu falei para vocês, como que eu tenho certeza se isso é verdade? Cruza e multiplica. Lembra? Vocês lembram ou não? Que eu fiz aqui. 1 vezes 100 dá 100. 2 vezes 50 dá 100. 100 é igual a 100? Então quer dizer que é verdadeiro. Quando a gente faz essa regra, que é multiplicar os extremos, que são as pontas, e elas têm que dar uma igualdade, isso eu estou falando que as duas frações são equivalentes. E a regra de 3 nada mais do que isso. Cruza e multiplica. Por isso que faz aqui, ó. A vezes D é A vezes D. É igual a B vezes C. Quando eu tenho uma regra de 3 que um valor é desconhecido, eu, por costume, tenho o costume de multiplicar primeiro o desconhecido, para ele já ficar do meu lado esquerdo, que é um gosto que eu tenho. Ah, professor, eu gosto de calcular com o desconhecido do lado direito. Vai dar na mesma, tá bom? Só vai ser diferente do que eu explico, mas o resultado vai ser o mesmo. Vamos continuar então aqui? Foco no conteúdo. Procedimento prático para resolver problemas que envolvam proporcionalidade direta ou inversa. Eu tinha um aluno que ele falava assim para mim, professor, quando eu não sei resolver uma questão, eu faço regra de 3. E aí a regra de 3 sempre chega no valor aproximado de uma das alternativas. E eu marco elas. Segundo ele, que ele fazia o BIMAP assim, ele fazia outras provas, ele passou num concurso, ele falou para mim que 5 no concurso ele fez assim, das 5, 3 ele acertou. Ele não sabia como resolver, ele fez regra de 3 e deu próximo, ele acertou. Eu não sei se é, não posso falar a palavra, sorte, que a pessoa se sujou toda de tanta sorte que ele tinha. Cagadona, né? Porque é muita sorte, cara. O cara fazia regra de 3 numa coisa que não tem nada a ver e chegava numa resposta certa. E ele era fã, tudo ele queria resolver com regra de 3. Eu ia ensinar lá, por exemplo, a equação do primeiro grau, ele falou, não, vou resolver com regra de 3. Coisa que não tem nada a ver.
Mas ele tentava resolver com regra de 3. Então preste bem atenção. Regra de 3 é muito usado mesmo, principalmente em vestibulares e concurso público, tá? Então vamos lá. Primeiro, construir uma tabela agrupando as grandezas. Turminha, eu sei que vocês estão fazendo atividade, mas fale mais baixo. Obrigado. Construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes e correspondentes. Meu Deus, ficou confuso. Só de ler isso aqui fica confuso, mas na hora que eu montar a tabela vocês vão entender. Segundo, identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcional. Como que eu tenho o costume de identificar? Sempre coloco do menor para o maior, a setinha apontando do menor para o maior. Se as duas setas estiverem no mesmo sentido, diretamente. Se uma estiver crescendo e a outra estiver diminuindo, setas inversas, o próprio nome já fala, inversamente. Depois disso, o que eu faço? Monto a proporção e resolvo a equação. Vamos lá para alguns exemplos? Ó, voltando ao problema do início, quando utilizando o procedimento prático. Beatriz comprou 4 camisetas e pagou R$160. Quanto ela pagaria, no caso X é incógnita, né? Se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço. Ao construir a tabela, você vai colocar uma grandeza em uma coluna, a outra grandeza na outra coluna. Qual é a primeira grandeza que nós colocamos nessa tabela? Camisetas. Ah, verde, azul, amarelo, é isso que é as camisetas? Não, quantidade de camisetas, né? Quantidade de camisetas. E os reais? Valor a ser pago, as duas grandezas. Em cada linha eu conto uma situação envolvendo as duas grandezas. Então, Beatriz comprou 4 camisetas e pagou quantos? R$160. Entenderam? Coloco um na frente do outro. Quanto pagaria? Quanto pagaria é o meu valor X por 5 camisetas. Montado essa regrinha, você vem ver as setinhas. Camisetas. Quem é o menor? 4 ou 5? 4. Você vai do menor para o maior. Faz uma seta. Aí do outro lado você vai ter que pensar. Essa é a parte que tem que prestar muita atenção. Se em 4 camisetas ele pagou 160, em 5 camisetas, que é o X, vai ser mais ou menos que 160? Mais. Então do menor para o maior. As duas setas estão no mesmo sentido? Então ela é diretamente ou inversamente? Diretamente proporcional. Quando ela é diretamente proporcional, o que eu faço? Cruza e multiplica. Quem eu vou multiplicar por... Vamos ver quem prestou atenção. Um costume que eu tenho. Quem eu vou multiplicar primeiro? 4 e o X, porque o X é minha incógnita. 4 vezes o X, dá 4x. Do outro lado, 5 vezes 160. Vamos resolver? Quantos que dá 4 vezes X? Você está ensinando regra de 3, mas era bem mais fácil. É. Isso, João Pedro. Eu também fazia isso. É, bem mais prático. Mas depois eu vou explicar isso também para quem está assistindo pelo YouTube. Tá bom? Ou para quem está aqui na sala e não entendeu o que se falou. Porque se, né? Então 4 vezes X dá o 4x igual 5 vezes 160. 800, não é? Acho que é 800. 10 vezes 160 dá 1.600. 5 é metade de 10. Agora vamos tirar a prova. 1.660 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, subiu 3. 5 vezes 1, 5 mais 3, 800. É isso mesmo, 800. Agora, 4 vezes um valor que eu não conheço dá 800. Esse valor que eu não conheço é 800. O 4 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Quantos que dá 800 dividido por 4? 200. Quantos que ele vai pagar na camiseta? 200. Vou ensinar do outro jeito, depois eu vou falar do João Pedro. Ó, lembra que eu falei para vocês que esse é um costume meu? Se eu começar de baixo para cima, ó, 5 vezes 600 dá 800. É igual
4 vezes x, 4x. Aí você vai falar, mas eu não quero 4x, eu quero x sozinho. 800 igual a x. Esse 4 está multiplicando, vem para cá, dividindo. 800 dividido por 4 dá 200. 200 igual a x. Pronto, deu na mesma. Deu na mesma. Agora, para quem não entendeu o que o João Pedro falou aqui, ó, antes de eu passar para a próxima, olha o que o João Pedro falou. Ele faz assim, ele pega o 160 e divide por 4. 160 dividido por 4 dá 40. Ele descobre o valor de cada camiseta. Pega o valor de cada camiseta, multiplica por 5. 40 vezes 5, 200. Tá? É muito fácil fazer do jeito que o João Pedro falou. Mas que nem o João Pedro mesmo percebeu, eu preciso ensinar a regra de 3, o procedimento. Porque vai chegar em contas de física que eles vão precisar fazer esse tipo de regra. Daí não dá para fazer de raciocínio. Tá bom? Continuando. Segundo, identificar-se. Aqui já falei tudo o que vai estar escrito aqui. Eu só vou ler então. Segundo passo, identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Se uma aumentar e a quantidade, se aumentar a quantidade de camisetas, o valor aumentará na mesma proporção. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Se uma grandeza aumenta e a outra diminui, o que ela é, Richard? Você lembra? Inversamente proporcional. E se uma diminui e a outra aumenta? Inversamente proporcional. Muito bem. E se uma diminui e a outra também diminui? Diretamente proporcional. Direta, né? E se uma aumenta e a outra aumenta? Direta proporcional. Terceiro passo. Montar a proporção e resolver a equação. Montar a proporção e resolver a equação. Como as grandezas são diretamente proporcionais, as razões que formam a proporção são escritas como estão na tabela. Então presta bem atenção. Você lembra que está na tabela lá? Você pode montar em fração. 4 está para 5, assim como 160 está para x. Aí se cruza e multiplica. 4 vezes x é igual a 5 vezes 160. 4 vezes x dá 4x, 5 vezes 160 dá 800. Aí você pode dividir os dois lados por 4, se você não quiser fazer aquele negócio de passar. Porque corta, fica x. 800 dividido por 4 dá 200. Portanto, 5 camisetas custarão R$200. Vamos aplicar o procedimento prático nesse outro exemplo. 2 máquinas ligadas demoram 12 horas para fazer um serviço. Se houver 6 máquinas trabalhando, em quanto tempo esse mesmo serviço ficará pronto? Oi? Essa aqui é o que? Inversamente. Primeira coisa, construir. Eu não fiz ainda. Vai ser 4. Primeiro passo, construir uma tabela agrupando as grandezas de mesma espécie em colunas. Então, grandeza máquinas, grandeza tempos. Esse é o primeiro passo. O passo que eu faço, métodos de seta. 2 máquinas, menor para o maior. Certo? E as horas? Será que ela vai, se tem mais máquinas trabalhando, fazendo o mesmo serviço, vai ser mais ou menos horas? Menos. Repararam que agora uma grandeza aumenta, a outra diminui? Né? Quando aumenta uma grandeza, a outra diminui. Continuando aqui então, identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Se aumentar a quantidade de máquinas, o tempo para terminar o serviço diminuirá na mesma proporção. Portanto, são grandezas inversamente proporcionais. Montar a proporção e resolver a equação. Presta bem atenção agora. 2, repare uma coisa. Como são grandezas inversamente proporcionais, uma das razões que formam a proporção será escrita da maneira inversa. Então preste bem atenção na tabela. Vou copiar a tabela aqui, 2 está para 6,
Assim como 12 está para x. Turminha do oitavo, quem já terminou, acompanha a aula aqui, tá bom? Ai, que não sei o que ele não afirmou. Vai. A gente foi ler. Então vamos lá. Aí, presta atenção. O jeito que eles vão explicar, o jeito que eu gosto de fazer. Daí você escolhe qual o jeito que você acha mais fácil. Eles falam assim: como vai ser inversa, você pega uma das grandezas, uma das razões e inverte. Simplesmente inverte. Então eles fizeram o quê? 2 está para 6 e já inverteram essa aqui, ó. Repare que o x foi para cima, o 12 foi para baixo. E aí eles fizeram, cruza e multiplica, 6 vezes x, 6x. 2 vezes 12, 24. 6x igual a 24, x igual a 24, e se 6 está multiplicando, passa dividindo, que vai dar 4. Eu não gosto de fazer assim. Olha o jeito que eu gosto de fazer. Dá na mesma, só que eu tenho. Vocês podem até tirar sarro, se vocês forem fazer. Se eu for fazer um concurso e você olhar minha prova depois, eu monto isso. Eu faço aqui, ó, do menor para o maior, do menor para o maior. Minhas setas estão inversas. Eu não consigo fazer a regra de 3 enquanto isso minhas setas estiverem inversas. O que eu faço? Eu escolho uma das setas e inverto. Então eu vou manter essa aqui, ó. 2 está para 6. Aí eu vou inverter essa seta. A ponta vai ficar para baixo. A ponta era 12. O 12 veio para baixo. O x que estava no fim da seta vai para cima. Agora as duas setas ficaram na mesma direção. Aí eu posso fazer o cruz e multiplica. Entendeu? Se eu não fizer as setas ficarem para o mesmo sentido, não pode fazer o cruz e multiplica. Tá? É que eles iam inverter sem explicar a setinha. Eu inverto desenhando as setas. Inverto. Aí, outro procedimento, presta atenção. Outro procedimento, mas eu não recomendo fazer, mas vai que alguém dia ensine vocês, fala, mas que Lazareno, o professor Ricardo nunca contou para mim que tinha mais um. Outro procedimento é você fazer isso aqui. São inversamente proporcional. Qual é o contrário de cruzar? Não cruzar. Aí você faz isso aqui, ó. 6 vezes o x é igual a 12 vezes 2. Ó, 6 vezes x, 6x, igual 2 vezes 12, 24. X é igual 24 dividido por 6, x igual a 4. Entendeu? Não é. Na verdade, tudo é uma coisa, só muda a hora. É. Então, não deu inversão, então as setas não estão no mesmo sentido, senão cruza para multiplicar, tá? Mas o importante é chegar na resposta. Escala, proporcionalidade, elaboração de problemas. Observe as seguintes informações. Distância real, 500 quilômetros. Distância no mapa, 2 centímetros. Em duplas, elabore em dupla com o seu colega um problema que utilize informações acima. O tempo nosso é curto, por ser muito seriado. Infelizmente, não vou dar tempo de eu dar esses 10 minutos para vocês fazerem. Vamos junto elaborar alguma coisa. E daí? Tá falando de alguma coisa de mapa, né? Então, vamos inventar aqui. A distância de uma cidade A até uma cidade B no mapa é de 2 centímetros. A escala desse mapa é de quanto para quanto? Agora lascou tudo. Que a escala tem que ser de 1 para alguma coisa. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter a escala original. A cada 1 centímetro vale quanto no real? É 1 para 250. Aí tá errado aqui. Por quê? Na minha escala. Calma, João. Tá certo. É isso. Aqui tá 1 centímetro para 250 centímetros. Eu tenho que transformar 250 quilômetros em centímetros. Então lá, 250 quilômetros. Se eu colocar mais 3 zeros, João, não tá errado. Virou o quê? Não é quilômetros mais, é o que agora? Metros. Isso, muito bom, parabéns. Tem que colocar mais 2 zeros para transformar em centímetros. Então essa escala aqui
é de 1 para 25 milhões de centímetros. Agora sim. Então lá, observe as seguintes informações. A distância real é de 500 metros e a distância do mapa é de 2 centímetros. Elabore em dupla com seu colega um problema que utilize as informações acima. Seria mais ou menos assim. No mapa do Guilherme, 2 centímetros de uma cidade para outra equivale a 500 quilômetros na distância real. Qual é a escala desse mapa? Está aqui a resposta. Qual é a escala desse mapa? Era uma possível problema, né? Porque eu não posso falar lá, numa cidade tem 500 quilômetros, o mapa é 2 centímetros. Qual a distância das duas cidades? 500 quilômetros, já está falando. Qual a distância do mapa? 2 centímetros, já está falando. Então eu teria que procurar qual é a escala do mapa. E a escala do mapa nesse caso é 1 para 25 milhões. A cada 1 centímetro equivale a 25 milhões de centímetros na vida real. Ou, se eu fosse fazer as conversões, a cada 1 centímetro, 250 mil metros. Ou, a cada 1 centímetro, 250 quilômetros. Tá bom? Subindo a resposta lá. Com as informações que foram dadas, podemos, por exemplo, elaborar o seguinte problema. João e Maria estavam brincando e encontraram o mapa do tesouro. No canto do mapa havia uma escala, mas, olha lá, o que é que eles vão pedir para a gente descobrir, será? Mas o desgaste natural não deixava que ela fosse lida com nitidez. Maria virou o mapa e leu as seguintes informações. Se vocês encontrarem um ponto X em linha reta, a distância até o tesouro, onde está a lupa, é de 500 quilômetros. No mapa que vocês estão vendo, a distância mede 2 centímetros. Determine quem? Quem que eles estão pedindo para determinar? A escala. Não tinha outra coisa para inventar de exercício, né? Só dava para inventar um exercício que tinha que determinar a escala que está apagada no mapa. E aí a gente já determinou e deu 1 para 250. Agora presta atenção, turminha do 9º ano, faça agora os exercícios 3 e 4 da página 161. Está lá na apostila de vocês. Página 161, exercício 3 e 4. Vou apertar pausa aqui e vou fazer a correção com a turma do 8º. Olha lá, atividade 1. Uma fábrica... Vitor, responde essa para mim, Vitor. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Quantos que deu na sua aí? Você fez? Tava conversando aí, achei que você tinha feito. Quantos que deu o seu? 6.500 horas? Ele quer saber quantas horas. Você acha que é 8 horas? Não é essa, 6 horas e... Eu acho que o Richard acertou. Vamos ver, ó. Primeiro, vamos separar as grandezas. As grandezas. Quais são as grandezas? Quais são as grandezas? Não. Não é número. Quais são as grandezas? Não, joga o chiclete, você não jogou o chiclete ainda. Louco, Vitor. Tem que mandar você para a diretoria, não é possível. Quem sabe falar para mim quais são as grandezas? Quero saber a grandeza, nome da grandeza. É tempo. Tempo é uma. Mas eu falei isso, hora. Desculpe. Hora é o tempo certo. Qual é a outra grandeza? Quantidade de garrafas, né? Refrigerantes. Engarrafadas. Garrafas, vou colocar garrafas. Tá, vamos contar a história. 3.000 garrafas em quantas horas? Calma. 3.000 garrafas em quantas horas? 6 horas. 4.000 garrafas em quantas horas? X. Presta atenção. Aumentou o número de garrafas. O tempo vai levar mais ou menos tempo para fazer
mais. Então ela é inversamente ou diretamente? Diretamente. Cruza e multiplica. 3.000 vezes x, 3.000x, igual 4.000 vezes 6. Dá quantos? 4.000 vezes 6? Vamos ver? 4.000 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. Muito bem, Guilherme. 24.000. 3.000x é igual a 24.000. Quero descobrir o valor de um x só. X é igual 24.000 que já estava lá, dividido por 3.000. Corta um zero de cima. Presta atenção, turma. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Ficou mais fácil. 24 dividido por 3 dá quantos? 24 dividido por 3. 8 horas. Ó, usando o método do João Pedro, que ele não usou agora, ele vai fazer o seguinte: 6 horas produz 3.000 garrafas. Então 1.000 garrafas, João Pedro, 1.000 garrafas leva 2 horas. 1.000 garrafas leva 2 horas. 4.000 garrafas, 4 vezes 2 dá 8 horas. Tranquilo? Número 2, alguém fez o número 2? Quantos que deu o seu? 80. Todo mundo deu 80? Alguém deu um valor diferente? Sempre vai ser o azul menor. Bianca? Não? Maria Eduarda? Não. Conseguiu, Yasmin? Não. Então vamos ver se eles acertaram. Tinha não. 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Quantos dias 40 operários construiriam essa mesma casa? Quais são as grandezas? Fala só as grandezas para mim, por favor. Dias e operários. Então vamos lá. Em 30 dias, não, 30 operários faria a casa em 120 dias. Quantos dias fariam 40 operários? E agora? Aumentou o número de operários. Aumenta ou diminui o número de dias? Diminui o número de dias. É inversamente ou é diretamente? Inversamente. Então, copia a primeira regra lá, 120 é por x, e inverte a segunda. 40 vai para cima e o 30 vem para baixo. Cruza e multiplica e resolve. 40 vezes x, 40x, igual 120 vezes 30. 40x é igual 120 vezes o 30, cortou o 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Quantos que deu? 3.600. X igual 3.600 dividido por 40. 40 está multiplicando, passa dividindo. Corta um 0, corta um 0. 360 dividido por 4 dá quantos? 360 dividido por 4. 8, não. 9 vezes 4. Ué? Por que 80? Calma aí, presta atenção. Vamos ver então. 120 operários faz em 30 operários faz em 120 dias. Certo? 40 operários faz em X dias. 120, inverteu 40 para cima, 30 para baixo. 40 vezes X igual a 120 vezes 30. 30 vezes 120. Cortou 0, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Agora, quem vezes 3.600 dividido por 40? Simplifiquei cortando 2 0. Quem vezes 4 chega perto do 36 sem passar? 8 dá 32, é o 9. 9, 36. 6 que tira 6, 0. 3 que tira 3, 0. Abaixou o 0. Se abaixou, tem que resolver. 90. Mas vamos tirar a prova.
90. Pensa comigo. Se você multiplicar... se a gente multiplicar, presta atenção. Se eu multiplicar 120 por 30, vai dar 360. Quer dizer que um operário só faria em 360 dias. Quando eu faço 90 vezes 40, dá 3.600, desculpa. Daria 3.600 também. É mesmo? Vamos ver a resposta aqui, ó. Eu gostaria de fazer parecido com o que você faz, Jô. Deixa eu tentar fazer. Vamos. Olha lá. Subindo a resposta então lá. Aqui deu 8. A primeira deu 8. É isso mesmo, né? 8 horas. A segunda deu 90. Olha lá. Regra de 3. Se inverte a segunda. Daí faz a regra de 3. 40 vezes x igual a 30 vezes 120. 40x igual a 3.600. 3.600 dividido por 40 dá 90. O que o nono ano aprendeu na aula de hoje? Resolvemos problemas que envolvam proporcionalidade direta e inversa. Elaboramos problemas envolvendo escalas. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar o material. Chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.